Bom dia, meus irmãos. É com imensa alegria que venho aqui hoje para falar sobre um homem que teve grande importância para o cristianismo. Esse homem é João Batista. Por que eu posso afirmar isso? É pelo que as pessoas dizem a respeito dele. Veja, por exemplo, Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Ali, João é chamado de mensageiro de Deus, aquele que veio preparar o caminho para Jesus. Veja que uma afirmação muito importante. Mas não foi só Malaquias, não. Isaías, o profeta Isaías também, no capítulo 40, versículos 3 e 4, ali fez a mesma afirmação. Agora veja que Malaquias, novamente, no capítulo 4, versículos 5 e 6, ali o compara como o profeta Elias, e diz que ele veio para converter o coração dos filhos aos pais. Então veja que muitos eram os atributos de João Batista. Quando João nasceu, a notícia a respeito do nascimento dele se esparramou. Veja o que a Bíblia diz a respeito do nascimento dele, como que as pessoas ficaram assustadas com o nascimento dele. Veja Malaquias capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículos 65 e 66. Aqui diz assim: sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que ouviam guardavam no coração, dizendo: que virá a ser, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então veja que a mão do Senhor estava com João Batista. Veja que Zacarias, seu pai, havia ficado mudo, porque quando ele foi avisado, que ele seria pai de João Batista, ele duvidou do anjo, devido à sua idade avançada, da sua esposa também, ele duvidou. Então, por isso, ele foi castigado, ficou mudo. Mas após o nascimento de João, o Zacarias voltou a falar. E veja o testemunho que Zacarias deu a favor de João, em Lucas capítulo 1, versículos 76 a 80. Isso foi através de um cântico. Veja aqui, Aqui, Zacarias disse assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, a graça entranhável, misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os passos pelos caminhos da paz. Veja, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até os dias em que havia de manifestar-se a Israel. Então veja que Zacarias prestou aqui uma grande homenagem. Mas também veja que em Lucas, no capítulo 11, no versículo 14, Jesus, já bem mais tarde, fazendo uma afirmação, afirmou aquilo que estava escrito lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, dizendo que João é o equivalente ao profeta Elias. Então veja que João, ele teve muitas referências. Ele teve referências de Malaquias, de Isaías, do seu pai Zacarias e do próprio Jesus. Então veja que a sua importância, veja que era tão grande a sua importância. Foi ele quem batizou Jesus, e ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus como uma pomba. Então veja que com tantas referências, mesmo que com tantas referências que João tinha a seu favor, João
não usurpou o lugar de Cristo. Né? João, ele não quis ser igual a Cristo. Vamos ver, vamos conferir isso em Lucas, no capítulo 3, versículos 15 e 16. Veja o que foi dito aqui. Quando alguém achava que João seria o Cristo, né? Então aqui diz assim, ó: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, não será eles, porventura, o próprio Cristo? Será que João falou, não, eu sou o Cristo mesmo? Não, João não disse. Veja o que João diz: na verdade, eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, ou seja, o Cristo, o qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Então João disse que ele não era digno de desatar as correias da sandália de Jesus Cristo, né? Então veja que João era uma pessoa humilde, né? Então veja que mesmo depois das pessoas fazerem essas interrogações, João afirmar que não era o Cristo, então com tudo isso aí nós vemos que João era uma pessoa muito humilde. Ele não tinha pretensões de ser o Cristo, né? Ele queria ser simplesmente o João Batista, que foi designado para vir ao mundo preparar o caminho para Jesus. Mas em contrapartida, no século XVIII depois de Cristo, aparecia um grupo de pessoas conhecidos por estudantes internacionais da Bíblia. Vejam, no século XVIII depois de Cristo, surgiu esse grupo que dizem ser o próprio Cristo. Dizem que estão substituindo a Cristo. Já pensou quanta presunção, né? Eles dizem que são os substitutos de Cristo. Então veja que a doutrina deles não condiz com a Bíblia, porque a doutrina deles é uma doutrina que não é cristã. A doutrina deles não tem nada a ver com a Bíblia. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma Bíblia exclusiva para eles. E nessa Bíblia, eles colocaram ali que eles são os substitutos de Cristo. Eles estão aqui na terra substituindo a Cristo. Vamos ver isso, o que eles colocaram em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 20. Na Bíblia deles, na Bíblia falsa deles, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a Bíblia falsa que eles criaram. Chama Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Esse grupo criou essa Bíblia falsa para apoiar as doutrinas deles. Olha aqui, ó. Veja aqui, ó. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. A Bíblia usada pelas Testemunhas de Jeová. Então eles escreveram assim, ó: somos, portanto, embaixadores substituindo a Cristo, como se Deus fosse pelo nosso intermédio. Suplicamos-nos que substituímos a Cristo. Então veja que nessa Bíblia aqui, ó, nessa falsificação aqui, que vocês estão vendo aqui, eles dizem que estão substituindo a Cristo. Então veja que é muita presunção, não é não? É muita presunção. Se nem João Batista, que foi esse homem iluminado que foi, não ousou a querer usurpar o lugar de Cristo, esse grupo estão usurpando. Mas não para por aí. No século XIX, depois de Cristo, mais precisamente por volta do ano de 1932, esse grupo mudou o nome para Testemunhas de Jeová e criaram o seu corpo governante, que são um grupo de 8 homens que se intitula os donos da verdade. Eles são o Cristo, eles são adorados, é eles que mandam em tudo. Então esse grupo se intitula os substitutos de Cristo. As suas decisões não podem ser contestadas. Seus ensinamentos não podem ser questionados. As testemunhas de Jeová vivem em hipnose total. Agora vejam vocês, o que é esse grupo, essas testemunhas de Jeová? Essas testemunhas de Jeová são um grupo assim. Nessa religião vocês só podem entrar
vocês não podem sair. A pessoa lá só tem o direito de entrar. Quando a pessoa quer sair, ele não pode sair honrosamente, sair, deixar amigos, voltar depois, voltar a fazer uma visita para eles, visitar um amigo que ele tem ali, ligar para um amigo, bater um... Não, ele saiu ali, se ele saiu, ele é inimigo de todos, até mesmo da família. Suponhamos que um filho, suponhamos que um chefe de família tem um filho que é maior de idade. Se aquele filho não quis mais ser testemunho de Jeová e o pai quer continuar sendo, o pai tem que expulsar aquele filho de casa. Se um filho cuida de um pai, o pai mora com o filho, e de repente o pai deixa de ser testemunho de Jeová, o filho tem que expulsar o pai de casa. Eu tiro experiência por isso, eu fui testemunho de Jeová e não quis mais, e depois, mais tarde, meu filho resolveu ser testemunho de Jeová. Eles proibiram meu filho de falar comigo. Quando eu saí, a minha ex-esposa, continuou sendo testemunha de Jeová. Como a minha filha engravidou sem casar, eles mandaram a minha ex-esposa expulsar a minha filha de casa com uma criança recém-nascida. Veja o quão fanático é esse grupo, esse fanático grupo de testemunhas de Jeová. Então esse grupo é um grupo presunçoso, é um grupo de pessoas que não tem nada de cristão com eles. Então vejam vocês que esse grupo é aquele mesmo que bate na porta de vocês, bonitinho, com roupinha bonita, falando aquelas palavras doces, vendendo um paraíso, mas não precisa de pensar que ali existe paraíso, porque não tem paraíso. Ali não tem paraíso, ali só tem inferno, ali não tem paraíso. Então veja quão presunçoso é esse grupo. Então veja, irmãos, vamos fazer aqui uma comparação para terminar aqui. Veja que João Batista, com toda a sua trajetória, com tudo que João passou, João não era digno de desatar as correias da sandália de Cristo. E esse grupo de ser substitutos de Cristo. Então veja, pense bem quando essas pessoas chegaram à sua casa.